Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Valquíria, tenho 27 anos, estou noiva e hoje eu resolvi fazer algo bem especial, que é contar o meu testemunho de como a providência de Deus ela tem agido, guiado a minha vida e a do meu noivo desde o início do relacionamento até agora que estamos realizando o nosso sonho de nos casar e ter o nosso lar. Gente, é humanamente impossível eu e o Pedro contarmos sobre o nosso relacionamento, sobre a organização do nosso casamento, a conquista do nosso apartamento, sobre o enxoval, contar sobre tudo isso na nossa vida sem falar sobre como Deus tem sido providente, como Ele tem guiado cada coisa, cada detalhe, cada escolha. Agora vamos falar sobre relacionamento. Gente, não tem como dizer que o meu encontro com o Pedro não foi algo preparado por Deus, logo vocês vão descobrir por quê. Na época, minha vida estava muito complicada, estava muito tumultuada. A minha avó tinha acabado de ser diagnosticada com câncer, ela iria começar uma quimioterapia, isso foi em 2022. E eu não podia sair muito de casa, porque eu ficava cuidando dela na maior parte do tempo. Então eu só saía de casa para trabalhar, na época eu trabalhava como professora só no período da manhã, e eu passava a tarde e a noite inteira com a minha avó, e os finais de semana eu passava o dia inteiro com ela, então eu não era muito de sair. Quando surgiu a oportunidade de um churrasco na casa de uma amiga, eu tinha decidido que aquela seria a última vez que eu iria sair até o tratamento da minha avó terminar. E nisso, do outro lado, né, o mais engraçado é que o Pedro também não era de sair. As pessoas próximas a ele, né, sempre me falavam, a gente não sabe por que o Pedro resolveu ir nesse churrasco, porque ele sempre recusava qualquer convite, ele não gostava de ir em evento assim na casa de outras pessoas, não gostava de sair. Então, assim, foi uma decisão de última hora ainda. Ele apareceu lá, assim, nos 45 do segundo tempo. E aí que a gente vê Deus agindo, porque era como se ele dissesse, é a última chance de vocês se encontrarem. Até porque tem um outro fato super engraçado. Eu já conhecia a maior parte das pessoas da família do Pedro. Eu conheci eles da igreja. O Pedro trabalhava no mesmo lugar que eu e a gente nunca tinha se visto, a gente nunca tinha se encontrado e ninguém sabia um do outro. Então, assim, a gente teve N possibilidades de se encontrar e foi nesse dia que era, tipo assim, uma chance inédita para o Pedro e a minha última chance de sair que a gente finalmente se encontrou. Sabe qual que é o mais incrível? O Pedro, ele tinha características que eu procurava muito no parceiro, desde a personalidade, as qualidades, até mesmo o jeito dele, a postura dele de ser mais despachado, assim, de se virar com as coisas, de improvisar. Se tem algum problema na casa dele, ele pega e resolve. Ou se ele não sabe como resolver, ele procura aprender para resolver. Então, isso sempre foi algo que eu admirei em outras pessoas e eu queria isso num parceiro e o Pedro veio com esse pacote completo. E o fato também dele vir de uma família que é grande, uma família agitada. A minha família é muito pequena, muito reclusa, muito tímida. Então, eu queria fazer parte de uma família, assim, que tivesse muita coisa acontecendo, que tivesse crianças, muitas crianças, e a família dele é exatamente assim. Então, eu acho que as coisas se casaram, assim, perfeitamente. E, gente, em relacionamento, é assim que Deus age. Ele não une apenas pessoas, mas ele une propósitos, ele une histórias, ele une valores. E tudo no tempo certo, o encontro certo, no tempo certo, do jeito certo, no momento que todos ali estão prontos e no momento que eles também precisam se encontrar, sabe? Agora vamos para a próxima parte, que essa história ainda tem muita coisa linda para contar. Gente, sobre o apartamento, a providência divina ela fica ainda mais evidente. Olha a nossa realidade quando nós compramos o apartamento. Nós tínhamos 8 meses de relacionamento e 8 meses também de carteira assinada, porque antes disso eu e o Pedro trabalhávamos sem carteira assinada. Eu ganhava mais ou menos 1.600 e o Pedro 1.400. Então, juntos nós tínhamos uma renda de 13 mil reais. E aí nós procuramos um apartamento para financiar. E aí, conversando com o corretor, ele explicou alguns pontos que nós tínhamos que seguir para ficar mais fácil da Caixa Econômica aprovar o financiamento para a gente. Porque não é simplesmente você ir lá, comprovar a renda, pronto, acabou. Não, você tem que seguir alguns passos para que a Caixa considere que você vai conseguir arcar com a dívida que você está fazendo. E aí o corretor foi explicar. Gente, era humanamente impossível que esse financiamento fosse aprovado para nós dois. Primeiro, os dois tinham que ter o nome limpo. E aí, curiosamente, o Pedro Henrique, sem nem ter cartão de crédito, ele tinha o nome sujo. Ele não sabia de onde que vinha essa dívida. Eu também estava com o nome sujo, que eu também não sabia de onde vinha essa dívida.
E a nossa pontuação no Serasa, para ser considerada pessoas bons pagadores, né? Para a Caixa falar assim, bom, vou dar o financiamento para essa galera, vou garantir esse financiamento, nós tínhamos que ter uma pontuação acima de 500. A minha pontuação do Pedro tava ridícula, tava tipo assim, 380 e 320. Então assim, tava horrível. E o terceiro ponto, nós dois não podíamos ter nenhum financiamento no nosso nome, porque a Caixa iria considerar que nós não teríamos condições de arcar com 2 financiamentos. E eu tinha o financiamento, né? Eu tenho o FIES. Então, assim, de cara, os 3 pontos que eram importantes da Caixa olhar, a gente já não cumpria com nenhum dos 3. Claro que a gente tentou algumas coisas, né? A gente correu para poder resolver a dívida que estava lá pendente no Serasa. Aumentou um pouquinho a nossa pontuação, mas também não chegou a bater 500. Eu só sei, gente, que nós somos na cara e na coragem falando, se der errado, daqui 6 meses a gente tenta de novo. E aí, gente, no dia 11 de março de 2023, o corretor ligou pra gente, nem ele acreditou. Ele foi e falou que o financiamento tinha sido aprovado pra gente ir lá, pra gente escolher o apartamento. E até nisso, Deus cuidou de cada detalhe, porque dia 11 de março nós estávamos fazendo 9 meses de relacionamento, a gente sempre comemorava os nossos dia 11, né? E aí veio mais essa pra conta, o dia que nós compramos o apartamento também foi um dia 11. E quando chegou lá, o único apartamento que estava disponível, né, que eles tinham simulado, já tinha dado certinho com a nossa renda, era um apartamento no segundo andar. E antes disso eu tinha comentado com o Pedro, eu queria muito que fosse segundo ou terceiro andar, porque eu não queria ficar nem muito abaixo assim no nível da rua e também não queria ficar muito acima para ter muita escada para subir. E aí justo o apartamento disponível era no segundo andar. Deus é perfeito! Um detalhe muito importante que eu esqueci de falar. Quando a gente enviou a documentação, o corretor ele pediu um prazo, né? Ele pediu um prazo de 48 horas para nos dar a resposta da Caixa. Só que a gente teve vários problemas com o documento, porque a minha identidade na época estava vencida, teve um documento do Pedro que eles não aceitaram, não lembro agora qual foi. E aí acabou que estendeu mais do que 48 horas. E nisso eu e o Pedro começamos uma novena a São José, pedindo para que, se fosse da vontade de Deus, o financiamento fosse aprovado. E aí o resultado, gente, vocês já sabem, foi aprovadíssimo pela intercessão de São José, graças a Deus. Mas não pense que depois disso foi tudo cor-de-rosa, não. Depois disso nós passamos muito perrengue, gente. Nossa, teve meses assim que eu tive que parcelar a fatura do cartão de crédito por causa de R$ 30, porque eu não teria R$ 30 para pagar a fatura, sabe? Enfim, mas Deus nunca deixou faltar saídas, porque Deus é muito criativo, Ele é muito providente. E assim, aí eu fico arrepiada, assim, só de falar sobre. Vou contar algumas coisas que foram acontecendo pra vocês, porque teve muita, gente, teve muita coisa. Em maio de 2023 foi quando a gente começou a pagar a evolução de obra. E nós ficamos desde março, quando a gente assinou a compra do AP, até maio super ansiosos, assim, de quanto que viria a evolução de obra. Porque por mais que o corretor ele nos dê uma previsão, ele pode ser para mais ou para menos. Pode ser muito mais, pode ser muito menos. Então, assim, a gente estava muito tenso sobre isso. E aí, quando veio a evolução de obra, gente, a evolução de obra veio muito cara. A gente estava esperando que viesse uns R$ 700, só que ela veio mais de R$ 1.000. E exatamente no mês de maio, dias antes do boleto, né, da evolução de obra chegar, o Pedro ele foi promovido no trabalho. E aí, juntando o dinheiro do que ele conseguia economizar no mês, mais o aumento que ele ganhou, dava exatamente o valor da fatura de evolução de obra. Então, assim, eu fico, assim, arrepiadíssima contando isso, porque, gente, foi muito do nada. O Pedro não tinha nenhum ano ainda, né, de casa, né, nenhum ano de serviço. E ele já tinha conseguido ser promovido e o aumento dele ser super proporcional ao valor que a gente precisava aquele mês. Isso pra mim foi assim, surreal. Só que 2023, gente, foi um ano como um todo muito difícil. Eu já contei aqui no canal, a minha avó veio a falecer. Nós tivemos momentos muito difíceis, eu tive muitos momentos que eu fiquei doente, eu tive que acompanhar minha avó no hospital muitas vezes e tudo isso foi levando nosso dinheiro também, com remédio, com idas a hospitais, enfim. E aí acontecia coisas do tipo, tinha um mês que a gente estava muito apertado, que a gente não sabia como que a gente ia pagar todos os boletos. E aí, do nada, uma pessoa que me devia há anos, eu nem lembrava que a pessoa me devia mais, e essa pessoa me procurou para me pagar.
Tipo assim, nem eu lembrava da dívida, gente. E a pessoa, exatamente no mês que eu precisava, essa pessoa me procurou e me pagou. Tinha mais de 2 anos que essa pessoa me devia. Então, assim, sem explicação, não tem explicação. A gente só pode olhar e falar, cara, é Deus. Teve um dia que a minha ansiedade atacou demais por conta dos boletos. A evolução de obra tinha vindo mais cara do que nos meses anteriores. Eu liguei pro Pedro, devia ser umas 10h30 da manhã, falando com ele, que eu tava muito preocupada, eu tava chorando no telefone, super preocupada, assim, como que a gente ia fazer, como é que a conta ia fechar. Eu já tava começando a me arrepender de ter comprado o apartamento. E aí, simplesmente, no mesmo dia, 4 horas da tarde, lembro disso como se fosse ontem, o meu chefe, ele me chamou num canto e falou, olha, a gente não consegue te promover agora, mas a gente reconhece, né, o seu trabalho e a gente queria te dar uma bonificação. E simplesmente me deu R$ 500 em mãos. Do nada, gente. E aí esse dinheiro veio e, tipo, fechou todas as contas do mês, assim, tranquilo, e ainda deu pra gente economizar pro mês seguinte. Então as coisas iam acontecendo dessa forma muito surpreendente, mas que a gente conseguia olhar para a situação e falar assim, cara, é Deus, isso é providência divina, sabe? E nunca foi apenas sobre dinheiro. Eu tô contando sobre isso, sobre essas situações, porque é muito escancarado, assim, que não tinha como a gente fazer. Só que até quando a situação era mais emocional, assim, mais no nosso psicológico, Deus, ele continuava nos respondendo, enviando sinais. A gente não contou no momento que a gente comprou apartamento para nossa família nem para os nossos amigos, e mesmo sem saber, muitas vezes quando a gente estava muito preocupado, quando a gente estava se arrependendo de ter comprado apartamento, quando a gente estava com muita dúvida, vinha algum amigo conversar com a gente aleatoriamente, falando sobre apartamento, falando sobre casa própria, e dava exatamente a resposta que a gente precisava para nossa dúvida, sabe? Então, até nisso, até na questão emocional, Deus ia cuidando ali, ele ia nos rodeando de cuidado. Gente, ainda teve o casamento, que foi uma das providências mais bizarras da nossa vida, assim. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo, porque eu quero muito que as pessoas tenham tempo e paciência para chegar até o final desse e entender essa mensagem que eu quero passar. Eu quero muito que você entenda hoje o quanto Deus é cuidadoso com você. Cuidadoso com os seus sonhos, cuidadoso com aquilo que você espera, com aquilo que você almeja, com aquilo que você tem como meta. Deus é pai, então ele quer cuidar e ele é o Deus do impossível. Então, onde você não está enxergando nenhuma porta, Deus já tem uma estrada inteira pela frente para você percorrer. Ele já preparou tudo. E Deus, gente, ele não só apenas supre, mas ele nos ensina a depender dele. Porque quando a gente depende de Deus, a gente não precisa de mais nada, porque tudo ele nos dá, tudo ele supre, todas as nossas necessidades, ele tá ali preparado para atender, sabe? Então, que fique essa mensagem pro seu coração. Não sei qual é a fase da sua vida que você está vivendo agora, eu não sei do que você precisa, eu não sei o que é que você está dependendo de Deus agora, mas saiba que, se for da vontade dele, ele irá fazer acontecer. Você não precisa se preocupar, você não precisa ficar ansioso, ansiosa, ele vai fazer acontecer. Ah, mas e se não acontecer? Se não acontecer, porque não era da vontade dele, e se não era da vontade dele, porque tem algo muito melhor para acontecer na sua vida. Então confia nisso, tá bom? E se você já viveu algo parecido, compartilha aqui nos comentários, gente, para que todo mundo que vem assistir esse vídeo possa ver mais e mais testemunhos de como Deus age na vida de cada um de nós. Beijinhos, fiquem com Deus, tchau!